Boa tarde, amados, meus amigos, meus irmãos que assistem aqui no meu canal, né, a compartilhar a palavra de Deus. Aqui no Salmo 50, versículo 5, fala assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício, né, uma aliança com sacrifício. Né? Ou seja, depois que você aceita Jesus, ou Jesus te aceita, vice-versa, quando você toma uma decisão desse nível, você está saindo do reino das trevas para o reino de Deus, o reino da luz. Existem dois reinos, das trevas e da luz. Então, quando você toma essa decisão através de um sacrifício feito já, um pagamento que não foi eu, não foi você que fez, foi Cristo, né? Essa ligação de volta com Deus, com o Criador, que Adão perdeu com Eva lá no Éden. Então, não é possível fazer isso sem que haja um sacrifício, só que não é nosso, o sacrifício já foi feito, né? Sem derramamento de sangue, a Bíblia diz que não há remissão de pecado. Então, o sangue de Jesus, ele torna possível essa chegada próximo de Deus. Isso é possível através dele. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, né? Não é um caminho, é o caminho. E esse sacrifício feito, a qual torna possível um ser humano se aproximar de Deus de novo, né? Esse sacrifício faz uma transformação interior no ser humano, né? Que é a presença do Espírito Santo, que é o que a gente chama, em outros trechos da Bíblia, do selo, né? Do selo do Espírito Santo. Talvez numa outra oportunidade até a gente compartilhe esse ensinamento. Mas essa aproximação de novo de Deus vai causar um desejo ardente, tremendo, porque o Espírito Santo está ali dentro da pessoa, né? Então, esse Espírito, o Senhor Jesus diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro dessa pessoa, desse ser humano, vai nascer, vai jorrar um rio de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, essa pessoa, ela vai ter desejo de quê? De congregar, tá aqui, ó, de estar junto com outros irmãos prestando o seu culto. Então, o segundo passo, vamos dizer assim, o primeiro passo, que é a conversão, que é a decisão realmente de ser de Deus, junto com o batismo em águas, que é um símbolo, ali, um mandamento que foi dado, né? Como a Bíblia diz, existe só um batismo. Então, uma outra oportunidade vamos também falar sobre esse assunto. Então, o próximo passo é congregar. A pessoa tem que congregar, né? Buscar uma boa igreja, né? De preferência ali próximo da sua casa, né? Ainda mais se você tiver dificuldade em locomoção. Às vezes você até tem transporte, mas tem a questão do tempo. Você vai congregar num local distante, vai começar a faltar os cultos, as reuniões por causa da questão do tempo, né? Então, procure uma boa igreja, realmente uma boa igreja, um bom ensinamento das Escrituras, né? Procure se apresente a esse líder, porque talvez você aceitou essa conversão na sua vida, você aceitou, talvez não foi dentro de um tempo. Eu estou falando para quem toma essa decisão, às vezes, num hospital, num trabalho, numa reunião, né? E você que já aceitou dentro desse templo aí, possivelmente você já está ali cadastrado, já tem alguém te acompanhando. Mas se foi fora, procure uma igreja, uma boa igreja, onde tem um bom ensinamento das Escrituras, porque a Bíblia diz que pela boca do sacerdote sairá a lei de Deus, ou seja, o ensinamento das Escrituras, né? O profeta é aquela pessoa que está pregando o Evangelho, que está ensinando o Evangelho através das pregações, né? Daqueles profetas que andam falando, fazendo doideira por aí que eu estou falando, não. Estou falando de pessoa séria. Então, congregar é a segunda ordem de Deus para uma pessoa que entrou no reino dele. É congregar, apresentar o seu culto, a sua adoração, a sua gratidão, o seu louvor, apresentar as suas ofertas ao Senhor. Nunca vá para um culto sem uma oferta. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, né? Numa outra pregação também. Mas prestar o seu culto. Se você não tem esse desejo de congregar com os irmãos e apresentar culto a Jeová, ao Criador, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo,
então significa que você não se converteu, né? Se você põe dificuldade, porque ali me roubam, olha, porque ali os irmãos não pregam direito, aquela igreja isso e aquilo, você ainda não nasceu de novo. Quando você nascer de novo, da água do Espírito, como a Bíblia fala, você vai ter esse desejo de congregar, de ir ao culto, de participar daquele culto a Jeová. Você vai ter esse prazer, porque esse prazer vai ser instalado dentro do teu ser, que é o Espírito Santo. E ele vai te conduzir a se alegrar. Então você vai ter alegria como Davi teve. Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, estou indo para a casa do Senhor. Porque dentro dele é o Espírito Santo. Dentro dele é um desejo ardente, voluntário, não obrigatório, de adorar, de buscar a Deus através de uma adoração, de um culto. Então, essa pessoa, ela não vai chegar num culto e ficar olhando o celular, não vai ficar querendo ir no banheiro, ela não vai ficar querendo fazer isso. Ela vai para a igreja para cultuar, para adorar. Quem está lá na igreja está fazendo isso é porque não é nascido de novo. Não tem esse Espírito Santo na sua vida ali, que se alegra, faz com que a pessoa se alegre com o culto, se alegre em congregar, né? Então, reveja a sua vida, os seus valores na questão do culto, né? Se você deixou de cultuar, deixou de ir por um tempo, vá lá, se conserte, talvez você brigou com alguém, peça perdão, retome a sua adoração, o seu culto. Se for necessário, vá lá se reconciliar para se mudar até, para se mudar também tem que ser assim, né? Tem gente se mudando de igreja para cá e para ali, onde vai brigando e vai se mudando, e isso não é correto, né? Para você apresentar um bom culto a Jeová, né? Você é um templo de adoração a Jeová, então apresente seu culto a Ele e se alegre com isso, porque na casa do Senhor, né, há abundância de alegria. Então, igrejas, templos, aliás, falando em denominação templos, é para adorar a Jeová, né? Adorar o Criador e prestar seu culto de agradecimento a Ele. Deus abençoe a sua vida.